gente, e hoje é quarta-feira, estamos num programa que é um assunto muito recorrente. Infelizmente, eu estou aqui para falar sobre o abuso sexual. As mulheres estão cada vez mais criando coragem para denunciar os seus abusadores. Isso é muito bom, né? E fazer com que esse crime terrível não saia impune. Mas mesmo assim, os homens continuam achando que podem cometer esse crime. Um exemplo mais do que conhecido é o que está acontecendo agora com o jogador Daniel Alves, né? Coloca aí, o programa de hoje está imperdível e eu aqui de pé. Hoje no Super Pop vamos falar sobre abuso sexual. Lili Nobre, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, também foi vítima de abuso sexual durante uma festa. Então, gente, eu acho que a maioria já sabe o que aconteceu comigo, né? Foi uma situação horrível. Adriana Bombom deu entrevista falando sobre o caso. O caso está com a polícia, está investigando, está correndo atrás. É tudo que eu mais desejo nessa vida, é que a justiça seja feita. No palco do Super Pop, a história de Alcimara Ventura, que foi abusada por 3 jogadores de futebol no Rio de Janeiro. E a estudante que resolveu divulgar as imagens em que é estuprada pelo próprio marido. Diga não à violência contra a mulher, agora no Super Pop. Eu vou apresentar as minhas convidadas de hoje, a doutora Raquel Galinatti. Estava com saudades, Raquel, tá bem? Também, estava com saudades, tudo ótimo. Muito obrigada. A gente vai falar sobre esse assunto recorrente, que é inacreditável, né? O abuso sexual continua. Você sabe que outro dia eu estava num grupo de mulheres, quem já foi abusado? Todo mundo. Infelizmente. Impressionante. Suzy Camacho, tudo bem, Suzy? Oh, tudo bem, que bom te ver bem, querida. A gente rezou muito, graças a Deus. Muito obrigada, se viu? recuperando forte. A gente vai que vai, né? Vai. Com a gente essa enverga, mas não determinação. quebra. É isso mesmo. E o assunto de hoje é importante traçar aí até o perfil desses homens, né? Porque é Perfeito. inacreditável isso. E eu vou falar boa noite para a segunda Raquel da noite. Ela é Ripani, Raquel Ripani, atriz. Infelizmente, está aqui dizendo que você foi abusada no Parque da Aclimação. Boa noite, obrigada pelo convite, obrigada por estar aqui. Que bom que você está bem, que bom te ver de pé. Vamos é que isso, vamos. Mulher está sempre caindo de pé. A gente, né, vamos fazer o melhor que a gente pode. Então, o assunto de hoje é um assunto que está muito em pauta e é interessante porque eu acho que antigamente acontecia tudo igual e ninguém falava sobre o assunto. Hoje em dia, as mulheres não estão mais aceitando, a sociedade não está mais suportando essa violência contra a mulher. E não é besteira, não. É uma coisa que é inacreditável, né, Raquel? Não, parece que as pessoas ainda não param. Já está acontecendo e os homens não param. Luciana, a sociedade não está mais normalizando atos de agressão. Quando a gente fala em abuso, o abuso ele tem várias nuances. Sim. O abuso silencioso e o abuso propriamente que caracteriza o crime. E o que a gente percebe é a sociedade como um todo resgatando essa indignação. E talvez por isso a gente tenha tantas notícias casos, né? De denúncias que antes eram subnotificadas. É isso, porque eu acho que já sempre aconteceu, né? Só que as pessoas meio que deixavam passar batido, as mulheres se sentiam culpadas. Exatamente. E hoje em dia, é culpa dela, não fala que... Exatamente. E hoje em dia não existe mais espaço para isso. Eu só vou... A gente sempre fala que não são todos os homens, mas é sempre homem, né? Sim, na maioria das vezes, né? A gente vai sempre ver esses casos. Mas o que vocês disseram é muito real. A partir do momento em que a própria sociedade, através das mulheres que se manifestam e mostram a sua indignação, e não tem mais aquela Não tem vergonha de porque mostrar. ficava sempre É isso aquela aí. situação da vergonha, como se ela fosse Se a você culpada. provocou, o que você estava Exatamente. fazendo no quarto dele, que roupa que você estava, você bebeu, tipo, oi, não é não, não importa que horas, aonde esteja, o que a gente Exatamente. não está falando de bicho, a gente está falando de pessoas civilizadas. E né? uma coisa que eu acho que ajudou demais foi a delegacia da mulher, porque o acolhimento é outro. Essa é a realidade. Então, as pessoas recebem essa denúncia de uma outra forma. Então, encoraja as mulheres a se manifestarem. Então, agora, por exemplo, Raquel, você foi abusada. É difícil você contar. Hoje em dia, com as câmeras, eu acho que as pessoas estão mais suscetíveis a serem filmadas. Então, os homens, talvez... a gente imagina, né, que pode ser usado como prova. Mas, assim, como você denunciar sem que você seja a culpada? Bom, eu falei disso, ou aconteceu comigo em 1996. Nossa. Então, quando eu fui à delegacia, não havia ainda a delegacia da mulher. Sim. E eu fui muito bem tratada, muito acolhida. Ah, que bom.
Porém, é muito difícil, porque é uma sala de homens e acabou de acontecer. Sim. Aliás, tem um novo protocolo, né, que estava sendo hoje colocado em pauta para ser votado, para falar sobre as boates tendo um protocolo como as de Sim. Madrid tem para a Perfeito. proteção das mulheres. E uma das Como coisas houve que na é importante dizer é que quando acontece, às vezes você nem entendeu Sim. o que está acontecendo. Você está em Sim. choque. Sim. E é muito difícil falar a respeito disso em seguida. As piores partes, claro, além do ocorrido, são você ir no fazer Contar os detalhes. ir no IML. Nossa. O exame do IML é muito difícil. Ah. E você dizer, porque quando você fala o que aconteceu, Você revive a situação. é como se aquilo se tornasse realidade. É tudo que você não queria que fosse verdade. Quando você diz, é igual quando morre alguém e você não quer dizer que morreu, você não quer falar no passado, Então, quando você né? fala, o negócio volta. Volta, tá tudo muito presente, a flor da pele. Isso é muito assustador. Eu tive essa experiência o trauma, recentemente. né? O trauma. O trauma está em níveis que a gente não sabe exatamente. Ele né? volta. Eu comecei a fazer 2 aulas de defesa pessoal recentemente. Aliás, eu não sei por que todas as meninas, todas as escolas não têm aula de defesa pessoal para Sim. mulheres. Porque a gente é ensinada a andar de salto, de saia, completamente indefesa e sem saber se defender. Foi uma Gente, coisa mas que... é demais, né? É. O delegado, assim, é uma coisa de louco, mas a gente está vendo uma polícia mais preparada para receber essas denúncias e as câmeras, elas ajudaram como prova, porque a gente está vendo algumas mulheres que filmam. E o que eu acho perfeito, as mulheres têm a frieza. Teve uma mulher, a gente vai mostrar o caso dela aqui, que a mulher filmou. A gente vai passar daqui a pouquinho. Crimes sexuais, eles ocorrem na clandestinidade. Significa o quê? Entre 4 paredes, entre o agressor e a vítima. Quando a vítima ela tem essa sagacidade de filmar e mostrar ali como prova, ela fica robusta para a denúncia do, aí tá ali, né? criminoso, do covarde. E quando a gente tá vendo toda essa situação e a gente vê que o Estado de São Paulo e o município também está antenado, engajado. Sim. Tivemos 2 leis aqui no Estado de Sim. São Paulo, inclusive o protocolo, que eu acho que você sabe que você já morou em Londres. Sim. Protocolo Call Angela. Ask for Angela. Sim, Ask for Angela. Sim. Que é o protocolo em que você tem nas baladas, nas Aham. discotecas, nos bares, você tem um código para quando falar você que está tá numa rolando. paquera. E aqui a gente tem uma lei agora. É maravilhoso. É, uma lei semana passada em que E a gente assim. também, as discotecas, elas têm a obrigação de ajudar as vítimas de Muito bom. abusos. Inclusive, a gente falando de uma discoteca, de uma boate, tem esse caso recente de abuso sexual que está na mídia. Supostamente, o jogador Daniel Alves, e ele segue preso, né? Uma penitenciária em Barcelona, e muitas histórias como a dele acontecem. E agora, no palco do Super Pop, a modelo Alcimara Ventura, que diz ter sido abusada por 3 jogadores de futebol. Tinha alguém batendo na porta e ele abriu a porta para os 2 entrar. Quando eu falei, não abre, porque eu estava no banheiro ainda. E ele abriu, os 2 entraram. Eu sabia que os 2 iam para cima de mim, iam querer tentar alguma coisa. Bom, primeiro, a gente vai falar aqui com a doutora Raquel. Na questão do Daniel Alves, esse protocolo foi utilizado, parece, não foi? Foi. Em Barcelona tem o protocolo No Calen. Que a pessoa fala uma coisa. Então, qualquer funcionário está pronto a receber. Vamos dizer que lá é Call Angela. Então, a pessoa fala, chama... Como é que é o daqui? Aqui foi... A lei lei foi passou agora. sancionada agora, Tá, semana então não- passada. E como é que vai fazer? Não sabe ainda? A lei é da mesma forma. As discotecas, Tá. as A pessoa casas de faz pra falar entretenimento... fala o quê? Exatamente. Ela pede, solicita ajuda. Ainda não existem códigos, entendi. mas ela solicita ajuda. Então, a discoteca, ela acolhe aquela Porque vítima. acontece lá. Sim. Mas ela não chegou a falar nada. Na verdade, uma coisa importante da lei espanhola, do No Caem, é que um funcionário encontrou O com garçom ela. percebeu, né? Ele olhou para ela e falou, essa mulher passou... E isso é importante que se faça, que a gente tenha essa responsabilidade, que os funcionários saibam reconhecer. É isso, Porque mas tem ela que ter saiu com a roupa rasgada, atarantada, sem Sim. saber, porque é assim. É, né? E o homem olhou para ela e falou, essa pessoa passou por abuso sexual. Vamos acionar o protocolo, preparado, colocar né? ela num carro, levá-la para uma delegacia, não Sim. deixar ela embora sozinha. São coisas Preparado. importantes e que na nossa lei ainda não está presente. Mas a gente vai chegar lá. Não, na nossa lei foi sancionada agora e é da mesma forma. É a obrigatoriedade das casas de entretenimento acolher aquela vítima, recepcionar, direcionar para hospitais, para a Isso. polícia. Tem que ensinar, né? E o conjunto funcionário. probatório, todo o circuito interno, Câmeras, todas as tudo. provas testemunhais, os funcionários, e isso agiliza para a responsabilização criminal daquele agressor.
Olha, eu tenho aqui a Alcimara Ventura. Tudo bem, Alcimara? Bem-vinda. Tudo bem. Antes de mais nada, muito obrigada por dividir a sua história. A gente sabe que é uma história sofrida cada vez que a gente relembra. A Alcimara, ela sofreu com a violência sexual. Ela vai contar pra gente. Parece que você estava com uma pessoa, né? E aí, conta pra gente. Eu conheci essa pessoa na boate, eu saí com ela. E ela estava num grupo, mas eu tive só contato com essa pessoa, né? Saí para me divertir. Tava com esse homem. Saí para me divertir, conheci ele certo. lá. E lá a gente trocou beijo e a gente resolveu, ele, né, me chamou para ir pro hotel. Sim. Eu falei que ia pro hotel com ele, mas se eu levasse o meu amigo que estava comigo. Ok. E aí a gente, né, ele topou, a gente foi, quase chegando perto do hotel, ele falou assim: você pode pedir Uber pro seu amigo ir embora? Eu falei, não, mas ele vai me esperar porque eu moro longe, eu não conheço nada aqui. Aí ele falou assim, não precisa, pede pra ele ir embora. Eu já achei estranho, mas... Acabou que... acabou que eu... ele deve estar... decidiu isso. Tudo e certo. aí, eu pedi pra ele ir embora, ele ficou até chateado comigo. E a gente subiu pro quarto. Tá, e vocês estavam no quarto, até então ele estava sendo... Então, subiu pro quarto, fui pro banheiro, né, logo já para tomar um banho. E ele veio logo em seguida. Certo. E aí já começa, né, que em questão... Eu já pergunto, que ele já chega né? pelado. Sim. E eu já pergunto dele se ele tem preservativo. Justo. Ele falou que não, ele deu a entender que não ia penetrar, não ia colocar. Sim. Eu falei, sim, aí ele vem para tomar banho comigo e ele encaixa o braço dele em mim e questão de segundo. 1, 2, 3. Quando viu, já estava. Já sai, já ejaculando. Tudo errado. Tudo errado, eu já frustrada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque eu fui para... Não deu tempo nem de pensar. Eu conheci a pessoa, senti atração e eu queria tomar um banho, ter uma noite maravilhosa e acabou. Aí nisso já tem alguém batendo na porta, né? E você se vestindo naquela correria? Eu sabia que poderia ser algum dos amigos e eu falei assim, não abrem, porque eu vou colocar roupa, não abrem. Ele olhou assim, nem ligou mais pra mim, aí eu já me senti, eu falei, já abriu a porta e os dois já entraram em seguida pro banheiro pra tentar alguma coisa. Gente, e aí começa, que covardia, né? E aí começa. Que covardia, a gente tem imagens do hotel. Isso hoje em dia não sai desapercebido, porque tem imagens de quem entrou, quem não entrou. Não é assim. Os homens têm que ficar bem espertos, porque tem câmera para tudo quanto é lado. Eu não entendo como eles continuam fazendo isso. Sim. É muito interessante que as pessoas acabam julgando a mulher. Por que ela subiu para o quarto? Porque ela quis. Porque ela pode. Porque, né, a pessoa... Você foi julgada? Você sentiu esse julgamento? Porque ela saiu, se ela é mãe, que eu sou mãe de 2 filhas. A mãe não pode sair. Porque ela saiu, porque ela não estava em casa com as filhas. Porque ela foi para uma boate. E porque ela foi pro quarto dele. Porque ela topou ir com um cara pro hotel, sendo que ela não conhecia, conheceu ele lá. Você acredita? Então, vai o julgamento contra a mulher sempre. A gente tem que entender que a mulher tem o mesmo direito que o homem. Se ela quiser transar, se ela quiser fazer amor com uma pessoa, agora, o não é não em qualquer momento. Gente, eu fico assim, abismada, sabe? Você sabe o que eu queria te perguntar, Suzy? Tem tanta mulher querendo transar, querendo fazer sexo, por que eles querem as que não querem? É sempre a conquista, é sempre a dificuldade. Mas isso não é uma conquista, isso é um estupro. Sim, mas dentro daquela cabeça, que não é uma cabeça, evidentemente, que está equilibrada, ele acha que é uma conquista, que é como se fosse um jogo de sedução. Ela diz não, mas eu sei que ela quer, que ela me deseja. Evidentemente que não. Por que quer a mulher que não quer, gente? Porque tem o desafio. Tem a questão de se sentir competente, tem a questão de sentir assim, eu me imponho, né? Eu mando. Eu mando, eu sou o dominador. Então, tem toda uma ideia totalmente errada, desequilibrada, que faz com que a pessoa ache que está dentro do normal. Você não acha que tem um pouco da objetificação da mulher? Porque os homens separam as mulheres entre mulheres dignas para casar e as mulheres que não são. Então, se ela aceitou ir para o meu quarto, eu não preciso respeitar essa mulher. Mas você veja que, independente de aceitar ou não, quando o abusador ele pega uma vítima, ele vai para cima. É impressionante. Independente de ser uma pessoa que está dentro do quarto, ou que está numa rua, ou que está em determinado local. É uma loucura. Alcimara, você denunciou? Eu demorei muito. Quando eu desci, né, depois de eles terem tentado, um deles ter me mordido no peito. Ai, meu Deus.
Eu demorei, eu liguei para todo mundo antes de ligar para a polícia. Mas você eu denunciou? liguei. E aí depois que eu não consegui falar com ninguém, eu liguei para a polícia e eles mandaram ir para uma delegacia mais perto. Foi. Aí você denunciou? Denunciei. E fez corpo de delito? Fiz corpo de delito, tomei o kit estrupo. Aham. Tive todo Ainda esse tem mais essa, né? A desamparo. mulher pode pegar uma doença, pode contrair HIV, Pode sífilis, engravidar. hepatite, engravidado, estuprador. Quer dizer, é uma série de situações inacreditável, gente. Luciana tem uma ideia um pouco diferente, talvez por lidar muito com esse isso. tipo de marginal, de criminoso, de psicopata. Os psicopatas, eles não escolhem as mulheres por qualificações, né? As mulheres, elas podem ser casadas, podem ser solteiras, crianças, meninos. Então, o que eu vejo é uma psicopatia inerente. E quando as mulheres, elas aceitam o estereótipo colocado de vítima, elas só fortalecem esse criminoso. Todas nós podemos ser vítimas, todas nós podemos ser escolhidas como alvo desse criminoso. A diferença é como a gente coloca esse criminoso onde ele deve estar, atrás das grades. Sim. Então, a responsabilização o mais rápido possível, denunciando. Sim. Gente, é muito louco, né? Mas grave. a questão que eu perguntei é justamente porque é uma coisa que não é lógica. Para quem não parte desse princípio, não é lógico. Gente, tem tanta mulher disponível no sentido de ter relacionamento, de querer se relacionar, sem dúvida, mas aí é que está. Ele quer o que não quer. Exatamente, o que é entendi. difícil. Ele vai em busca daquilo Gente, que ele acha que é melhor pode. para ele. Alcimara, você foi bem recebida na polícia? Fui. Eu tive um amparo. Eles me encaminharam o corpo de delito. Eram homens? Ficou uma policial e outro policial o tempo todo me acompanhando. Que bom. Então, foi o dia todo que eu fiquei fora de casa ali, no hospital, fazendo corpo de delito, voltando para a delegacia de novo para depois ir para casa. Você teve algum contato com esses marginais aí depois, com esses supostos, né? Eu não tive contato, mas um deles entrou em contato com meu amigo, que até fez uma gravação, né, desse vídeo, perguntando por que tua amiga, tua irmã está fazendo isso comigo, ela quer vai estragar a minha vida, vai estragar a minha carreira, não foi eu que mordi ela, não foi eu que... Deixou entrar, né? Não foi eu, mas ele era um dos que Tem toda a que história, entrou. né? Tem toda uma história. Tem toda a história. Então, ele entrou em contato, aí foi gravado, ele fala assim, mas eu não fiz nada, eu não estrupei ela, eu só xinguei ela, Mas tinha todo... Agora, então, tem o DNA também, né? Ainda tem mais isso. O cara fala que não fez, aí você vai lá, colhe material genético e fala, então, como é que tá, né? Como é que vai? Eu não fiz nada, só xinguei ela. Xingar também é agressão. Sim. Não pode xingar ninguém. Exatamente, é Xingar, um abuso. dentro do quarto, a mulher se sente acuada, já é uma agressão, né? É crime. É crime. Você não pode, a pessoa está dentro do quarto, o homem crime que é muito contra a mais honra. forte. Objetivo e subjetivo. E a pessoa no quarto é vulnerável, porque a mulher está vulnerável, com medo, e o cara vai e xinga, bom, já é crime. Então, ele mesmo já falou. Deixa dois amigos entrarem com ela nua. Quer dizer, é tudo errado. É crime contra a honra, intimidatório, pode ser realmente uma ameaça, como Segurou você falou. ela com uma... Né, ela não conseguia sair. Importunação sexual e Gente, é tudo estupro. errado. Tudo errado. Porque quem abriu a porta foi o como que eu colega. falo? O argentino que abriu a porta. E quem chegou foi um dos que entrou, e o que me mordeu foi um que entrou com ele, que tá lá no vídeo ali nas câmeras. Que é o que fez isso no banheiro, que eu saí pra ficar aqui, né? Que era pra ter uma noite, ele nem ligou. Ele deixou me virando. Não, ele nem olhava assim. Aí eles chegavam perto, o que me chegou assim, vamos brincar, loira, gente. Nós três, vamos brincar. Eu falei, eu quero ir pra casa, eu tô cansada. Não, vamos brincar. E aí ele vê que eu falo, não quero, vou me esquivando assim pra colocar a roupa. E querendo sair, de medo, e né? ele deita assim, fala, deixa essa vagabunda piranha embora, já que ela não quer dar. Deus. Aí o outro vem, piranha, ela não quer dar, tá marrenta, ele vem e me morde. Aí eu empurro ele, eu só choro. Você conseguiu sair? Eu consegui sair, eu só queria sair dali. O pessoal pergunta, por que você não gritou, fez o escândalo? Eu falei, não. Só queria sair, eu só não queria ia dali da melhor forma possível, porque... Só quero sair. Tinha 3 homens no quarto. E se eu fizesse um escândalo, poderia... Nossa, eu mesmo nem violência ainda. Isso é muito comum. Então, eu Parece, só queria fugir e sair. Só queria sair. Só queria sair.
A situação, né, é uma situação extremamente vulnerável. Os homens, é impressionante como eles são mais fortes que a mulher, né? Sim. Isso é inevitável. O homem tem aquela força física. Muito mais forte. Mas assim, não é o homem, é o canalha, é o covardão, né? Vamos ver se esse covardão ele chega na delegacia dessa forma tão corajosa. Não chega. Mas é igual aquele anestesista lá no Rio. Na hora que ele foi preso, que mostraram para ele o vídeo do que ele fez, ele ficou ali inerte. Quer dizer, a mulher cortada, que coisa de louco. Parindo, a mulher fazendo uma esterectomia, enfim. Gente, imagina o anestesista fazendo isso. Agora, a gente está notando que os homens também estão se revoltando, porque tem muito homem de direita, a maioria direita, claro, né? Os homens a não estão maioria, gostando. os homens a maioria direita, exatamente. Isso não define os homens. Não. Imagina os homens tendo homens canalhas sujando o nome, né? Claro. Porque não são sempre todos homens, é sempre homem. A frase da Tracy Fig fala exatamente isso. Nem todo homem, mas sempre um homem. Alcimara, muito obrigada, viu? Obrigada por você eu dividir que agradeço. essa experiência terrível. Eu espero que você consiga justiça, viu? Eu que agradeço. Eu queria agradecer aqui, porque depois disso, passou uma semana e eu não tive procura ou ajuda. Tipo, ninguém me ajudou. Eu passei uma semana perdida. Meu Deus, o que aconteceu? O que eu vou fazer? Porque eu levei para a polícia, eu não sabia. E depois de uma semana eu consigo, a Rogéria, diretora da Cindy Moda, ela entra em contato comigo, consegue a primeira consulta com a psicóloga, a doutora Gilce, e ela consegue entrar em contato com 3 advogadas que estão no caso. Como é o nome então, dela? Como é o nome dela? Rogéria. Então você quer agradecer ela? Quero agradecer muito, porque ela foi muito importante. Boa, que bom. Para mim está sendo ainda, né? Obrigada, viu, querida? Que bom que sempre tem alguém para ajudar, né? Solidariedade é bom. Outro caso de abuso que vemos notícias todos os dias, infelizmente, aquele que acontece, sabe aonde, gente? Essa também a gente não fala muito, dentro da própria casa. Abusos feitos pelo próprio parceiro, marido, noivo, namorado, e que você aí tá ali na casa e como é que você se livra? Você dorme com o cara, como é que você vai falar que daquele ponto virou abuso? Coloca aí. Uma mulher desesperada resolve divulgar as imagens em que é estuprada pelo próprio marido. Ela é Juliana Riso. Ele, o empresário Ricardo Pena Pereira. A estudante era constantemente agredida e até ameaçada de morte. É mais fácil eu usar essa mão aqui, ó, para te esfaquear. As agressões começaram quando ela estava grávida de apenas 3 meses. De repente, ele começou a me dar um monte de soco. Isso dentro do quarto dele. Até que, por conta de uma depressão, Juliana começou a fazer uso de medicamento controlado e, enquanto dormia, era abusada pelo marido. Ele me acordava à força, me arrastava pela cama. Cheguei a acordar e ter lençol sangrando. Ricardo foi preso em Praia Grande, litoral de São Paulo. Não pague para ver. Não acho que vai mudar, sabe? Não cometa o erro que eu cometi. Insistindo em ter uma família e por pouco, né, que eu não deixo meus filhos sem mãe. Então, quando o abuso é dentro de casa, aí o negócio realmente está escalando numa situação inexplicável. Eu vou falar boa noite para a Juliana. Boa noite, Juliana. Boa noite. Obrigada pela sua coragem, porque a gente está falando do ex-marido, pai de um filho seu, né? Sim. Como que você conheceu o seu ex-marido? Conheci ele através de amigos em comum, num churrasco. Inicialmente era uma pessoa muito legal. Começamos a nos relacionar. E foi um começo de namoro muito bacana. Ele não era agressivo? Não. Era um homem maravilhoso. Quando que foi a gente vai logo para os fatos. Quando que foi o primeiro sinal que o homem era agressivo? Olha, aos 3 meses de gravidez, no dia do meu aniversário. Você estava grávida do filho dele? Sim. Era aniversário seu? Isso. Por que ele te agrediu? Quer dizer, não que tenha um motivo, né? Não. Eu realmente... Zero motivo. Não existe nada na vida que seja motivo. Mas na cabeça da pessoa, qual foi o motivo? Nós morávamos no litoral. Viemos para São Paulo. Curti meu aniversário com amigos. E esses amigos dele fizeram uma piada que ele não gostou. Uma brincadeira. E sabe quando você está num ambiente com som alto, todo mundo dando risada e você sorri? Sim. Ele disse que eu estava rindo dessa piada que fizeram. Ele saiu me puxando, desceu a serra dirigindo que nem um louco. Chegou em casa, começaram as agressões. Você é grávida? Grávida. Você denunciou? Nesse momento, não. Porque depois, no dia seguinte, pediu desculpa?
Não, eu saí da casa dele. Eu fiquei muito assustada. Nunca tinha passado por algo parecido. E até então, eu tinha uma pessoa maravilhosa do meu lado. Gente, que loucura. Virou. Eu não entendi por que daquilo, entendeu? Sim. Aí foi onde eu comecei a cair em depressão, sabe? E grávida. Grávida, perdendo minha mãe, que já estava com Alzheimer, um câncer terminal. Então, assim, toda desestruturada. Não tinha condição. E, bom, e aí você começou com alguns remédios? Isso. Grávida? Não. Passei a gravidez sofrendo agressões verbais, psicológicas, patrimonial, né, que eu também não podia mais trabalhar, e ele tinha o controle de tudo. Não me permitia trabalhar fora também. Então, eu estava ali com a minha vida entregue a ele. Vulnerável, não tinha direito, não tinha direito de nada. Meu filho nasceu, eu tive uma complicação pós-parto, fiquei 14 dias internada, tive sepse. Nossa, amiga, foi minha difícil cesárea essa fase, hein? Foi. Minha mãe já no estado terminal. Nossa. Sofrendo dentro de casa, tudo acontecendo. Foi onde eu comecei a ter muita depressão, muita crise de ansiedade. As crises de ansiedade começaram durante a gravidez. Que ele sempre teve uma direção muito agressiva, então eu passei a ter medo de estrada, medo de velocidade, de estar dentro de um carro, medo de tudo. E isso foi se agravando. Chegou um ponto que eu falei para ele, olha, eu preciso de ajuda. Minha vida está preto e branco. Eu estou numa depressão que eu não consigo dar um passo adiante. E eu já estava ciente que eu tinha que sair daquele casamento. Só que eu me via travada. Eu não sabia como dar um primeiro passo para sair daquilo. Né? Sim. E eu também não tinha coragem de falar para ninguém do que eu estava passando. Eu tinha muita vergonha. Para mim era um assunto muito delicado. Minha família, a gente nunca falou assim abertamente sobre sexo, nada. Minha mãe já era uma senhora de idade, então nunca tive com quem conversar. Então falar sobre aquilo, pedir ajuda para minha família era algo terrível. Então eu guardei isso comigo. E você começou a tomar uns remédios? Isso, pedi ajuda. Ele adorou. Ele adorou. Por que ele adorou? Ele adorou, ele começou a dar risada e falou, vou te dar uma camisa de força rosa. Vou fazer um quartinho. Porque tem isso também, que os homens adoram falar que a mulher é louca, né? É o gaslighting. Tem o morde e assopra, né? Gaslighting, Primeiro te trata como uma princesa, depois te ofende, te humilha. Você começa a duvidar do que você está vivendo, se você está maluco ou não. E detalhe, você acabou de dar luz, né? Exato. E usa o seu momento mais vulnerável, né? Que é a gravidez. E com o bebezinho ali no quarto do lado, e o medo? Sim. E o medo? Não, mas meu filho com 1 mês... Ele nos mandou para a rua umas 4 vezes. Ele o quê? Nos mandou para a rua, para fora da casa dele, porque a casa era dele. E ele tinha o prazer de falar para a funcionária colocar minhas coisas e dos meus devia filhos ter ficado, você sabe, né? em saco de lixo. Infelizmente, devia ter ficado. Né? E eu cheguei a dormir com meu filho recém-nascido dentro de carro, porque eu não tinha coragem de pedir para... Não pode fazer isso, né, Raquel? Não, e assim, a situação em que alguns gestos... que a gente que as mulheres que estão inseridas nesse relacionamento de um contexto abusivo, elas tendem a achar que é proteção. Ele já deveria dar sinais, um excesso de cautela, de cuidado, na realidade era controle. Te ausentar ali do círculo de amizades, de familiares, porque ele estava cuidando de você. Na realidade, ele estava te monitorando. E quando deu a explosão, alguns outros atos normalizados, porque quando a pessoa está inebriada pelo amor também, ela tende a minimizar e romantizar atos de agressão. Então, na realidade, alguns atos foram romantizados até ele ter aquela explosão. Então, os sinais, por isso que é muito difícil, Luciana. As mulheres elas só tomam a iniciativa depois da 7ª, 8ª agressão. Isso é estatística mundial. Agora, no caso, a gente vai direto para o assunto, porque não temos muito tempo, mas é um assunto que não foi muito falado. Aqui no Super Pop a gente quase não falou sobre esse estupro matrimonial. Então, o homem se acha no direito de transar com a mulher só porque ela é esposa dele e a mulher tem que aguentar. Como? Está aqui, é direito meu, como assim? Estupro marital. E aí você estava dormindo, quer dizer, já tinha acontecido algumas vezes, é isso? Eu passei a fazer uso das medicações. Precisei tomar antidepressivo e ansiolítico. Isso te deixava meio... Ansiolítico. Sim. O antidepressivo, ele me dava muito enjoo, muita tontura. Eu passei a tomar ele durante o dia, a médica trocou para o período da noite. Então, sempre antes de dormir, eu fazia... Gente, eu estou vendo as suas imagens machucadas, não tem olho toda roxa. Sim. Aí você tomava o remédio e ele achava-se no direito de abusar de você?
Sim, me arrastava pela cama, fazia a força. Tem algumas filmagens que eu entreguei para a delegacia que é possível ver que ele me puxava, eu acordava toda desnorteada, voltava a dormir. Ele me puxava novamente, eu não tinha força para ter uma luta corporal, sair correndo dali. Então, ele usou de covardia, muita covardia comigo. Gente, é a característica, né, do abusador. O marido dela. Mas é o abusador. Ele sempre Ela toda impõe machucada, olha lá. a força física, ele impõe sempre a sua vontade, ele sempre domina, e com essa sensação também que ele dá de proteger, não, você não precisa trabalhar, sabe? Eu te dou tudo. É uma forma que ele tem de dominar. De controlar. Exatamente, porque a pessoa vai precisar dele em algum momento. Mas lembrando que o estupro marital é uma coisa que aconteceu no direito brasileiro há relativamente pouco tempo. Antigamente era direito do homem e a mulher não tinha direito de negar, porque a mulher era propriedade. A gente está caminhando para o espaço de ter direitos, mas a gente tem que lembrar que isso é um resquício do que a gente já viveu. Sim. Quando que você virou a chave e falou, chega, isso não está certo, eu quero sair dessa? No meio do ano passado, eu me separei dele tem 1 ano e 2 meses. No meio do ano passado, eu ainda vinha sofrendo ameaças. Eu fiquei 8 meses sem nenhum contato com ele. A gente chegou a ter contato por causa do nosso filho. Ele me fez um convite para passear com ele de barco. Vinha se mostrando uma outra pessoa. Que mulher fantasia, né? Eu pensei, poxa, que bacana a gente conseguir ter um contato por causa do nosso filho. Aceitei fazer esse passeio com ele. E dentro do barco, ele me agrediu. A gente viu as imagens, toda machucada. Ele me agrediu dentro do barco. Foi onde eu pensei, eu não consigo ter contato com ele nem por causa do nosso filho. Eu não insisto mais. Chega. Voltei para o interior. Eu tive que sair da minha cidade no litoral. Voltei para o interior. E nunca mais tive contato com ele. Denunciei essa agressão do barco e contei para a delegada o que tinha acontecido em relação aos estupros. Eu pensei que não tinha mais aquele tempo ali para estar fazendo a denúncia. Né? Desculpa, qual que é o tempo para fazer denúncia de estupro? Não, a pena do estupro é muito alta. Então, até ela tomar conhecimento, a prescrição do estupro, ela ultrapassa... Se você tiver a prova, 10 anos, 20, se ultrapassa tiver a prova... 15, 20 anos. Então, como ela tinha... O que fica mais difícil é comprovar a materialidade ali do crime. Mas como você tinha provas também, através de imagens, aí vale. Fotos e etc., você consegue, sim, a responsabilização dele. Eu quero saber como que você conseguiu o vídeo, porque você foi tão corajosa, conseguiu o vídeo. Como é que você teve a ideia? Lu, durante muito tempo, nessa depressão, eu não tinha força para nada. Mas tanto essas fotos, mensagens de agressão, me humilhando como mulher, vídeos com ameaças de morte, eu sempre fui juntando material. Porque eu tive muita dificuldade em conseguir sair. Mas eu sempre tive dentro de mim que, no momento que eu conseguisse me livrar, eu iria denunciar e ele iria pagar por todos os crimes. E esses estupros, eu tinha consciência que acontecia, não tinha condição de ter uma luta corporal com ele, mas as câmeras, ele que instalou dentro de casa. Eu fiquei sabendo que você foi ficando, e eu me solidarizei muito. Você só revoltou muito quando ele tratou seu filho mal. É isso? Foi. Você vê como é que é mãe, né? Com ela aguenta, mas na hora que mexeu com a cria, aí o negócio azedou geral. Olha, eu tenho vontade de chorar, gente, mas é bem mãe, né? A gente não fala. Eu já chorei tudo que eu tinha para chorar. Hoje eu me sinto forte. Inclusive, eu criei uma rede de apoio, porque depois que eu denunciei, que eu abri minhas redes sociais, depois eu gostaria até que deixasse o @. Pode falar. Por Juliana Riso, com 2 Es, oficial. Ok. Muitas mulheres têm vindo conversar comigo. Tá, de novo, eu te cortei. Como que você pegou o vídeo? Ah, sim, desculpa. Eu que te cortei. Então, tinha essas câmeras instaladas em casa, e cada vez que acontecia, foram diversas vezes, diversas. Eu ia no aplicativo, que eu também tinha instalado no meu celular, e salvava essas filmagens. Infelizmente, eu não consegui salvar todas. Tá? Ainda por cima, ele é burro, né? Sim. Sempre deixa um rastro. Não tem como, não fica impune. Ainda por cima é burro. E aí, você pegou também ele maltratando seu filho mais velho, né? Que não era filho dele. Foi. Ele batia no pequeno, que era o nosso filho. Uma vez eu não estava em casa, cheguei, vi meu filho gritando, desesperado. Eu levantei assim a roupinha dele, eu vi que estava desde a costela até o bumbum dele. Eu fiquei transtornada.
demais. Fui brigar com ele, só que eu falei, eu tenho que ser racional. Sim. Eu sempre pensei, eu tenho que juntar provas. Sim. Tirei foto do menino, me tranquei no quarto, cuidei, acalmei meu filho, dei um banho nele, alimentei ele, fiz ele ficar bem. Tirei essa foto e mandei para ele. Falei, ele é um bebê. Aí Quantos anos ele tinha? 2. Ah, para. A gente 2. Não. Aí ele Não falou, se bate em criança, para começar. Ele ainda criticou. Ele falou, ele é um capeta, tomara que tenha aprendido, senão vai tomar mais tapa. Usa a sua psicologia. Porque o meu filho mais velho, eu criei basicamente sozinha. Eu me separei do pai dele quando ele tinha 5 anos. Até os 11 anos dele, que eu ainda não era casada com esse meu último marido, eu criei ele sozinha. E sempre foi na base do amor, da conversa. Respeito, né? Meu amigo. Meu filho era tratado como meu amigo. Lógico, com mãe é mãe, regras, filho é filho, claro. né? Mas na base do amor. E quando ele agrediu nosso filho, que eu mandei essa mensagem para ter essa prova, e ele assumiu, ele ainda falou, usa a sua psicologia, porque ele sempre foi contra que eu criasse o filho conversando. Tem que bater. Não. Descer o sarrafo naquele gente. A mentalidade dele é essa. Tem que agredir. Olha, mães e pais, né? Não precisa agredir criança nenhuma. Eu criei os meus 2 filhos, estou criando, nunca levantei nem a voz. Então a gente tem que aprender que quando você se desespera e bate na criança e acha que é palmada, não existe isso, gente. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de agressão, não violência, né? Tem outra coisa interessante que ela falou, que ela estava entre amigos quando ele começou a surtar uma das vezes. A gente normaliza violência masculina em situações sociais. A gente finge que a gente não viu, climão. Para não passar vergonha. Para não passar vergonha ou para não se impor em relação ao homem que você, né? É meu amigo, não quero dizer, mas a gente vê e a gente finge que a gente não vê. Agora, o que eu achei mais corajoso de sua parte é que você se deixou violentar para ter a prova. Quer dizer... eu não tinha condição. Eu caí numa depressão profunda. A própria psiquiatra, quando soube tudo que eu estava passando, ela falou para mim assim, Juliana, eu vou denunciar ele. Eu falei, doutora, nesse momento, eu não tenho nem para onde ir. Ele não me permite trabalhar fora. Ele tinha que sair da casa, não? Ele tinha que sair da casa. Sim, se você solicitasse uma protetiva de urgência, afastamento do agressor do lar... Ele que tem que sair da casa, não você. Hoje, eu venho colhendo informações, sou estudante de direito. Até então, eu não tinha conhecimento de nada, era leiga, não sabia dos meus direitos. Tanto é que é bacana, hoje muitas mulheres vêm conversar comigo, eu já consigo passar uma orientação para elas. Estou criando esse grupo, essa rede de apoio de forma gratuita, que terá apoio de psicólogos. Aquele dia, você sabia que você ia ser violentada, não? Não. Você estava dormindo? Sim, dormi num sono pesado. Ele transou com você dormindo? Sim, diversas vezes. Muitas vezes você acordava, gente, e ela relata que tinha manchas de sangue, porque o negócio era tão brutal. Gente. E aí, ele não falava nada? Você não falava nada? Falava pra ele que era estupro, ele dava risada. Você é minha mulher. Ele me via como uma propriedade dele. Gente, que coisa mais machista. É inacreditável. Dá até... Que vergonha. E aí você pegou essas imagens e quando denunciou? Sim, a partir do momento que eu estava curada, não tinha mais depressão, não tinha mais crise de ansiedade, me senti segura, já estava fora da minha cidade. Porque inicialmente eu me separei e tentei ficar lá. Ele não aceitou o término. Certo. Ele bateu um carro no poste porque ele estava para a rua falando que ia me matar nesse dia. E aí, o que aconteceu com ele agora? Ele está preso desde o último dia 27 de janeiro. É uma temporária, que eu espero que ele se mantenha. Que seja convertido em preventiva. Sim. Pelos estupros? Pelos estupros, então provavelmente vai ser convertido em preventiva e ele não vai sair tão facilmente dessa situação, realmente. Doutora, posso perguntar como é a questão da punição em relacionamento abusivo? Porque a gente vê muita história e acaba que durante o processo, enfim, a gente não vê isso virar prisão como a gente vê com o estupro às vezes. Como funciona? Porque as penas não dão ensejo a uma prisão tão sólida quando são agressões verbais, quando são agressões contra a honra. Se for um estupro, a pena, quando ele é qualificado, ele pode chegar até 30 anos. Então, a gente vê que são crimes mais graves. Lesão corporal, algumas vezes também, facilmente o agressor ele sai
porque a pena também não é compatível com a agressão ali. E muitas vezes, essa questão protetiva, a mulher mora na mesma casa. Exatamente. E aí, né? Mas as protetivas o cara de chega em casa e... Muitas são mortas enquanto tem medida protetiva, porque não tem a polícia do seu lado o tempo inteiro. Não, tá lá em casa, o cara voltou, falou, como assim? Tô com ódio de você. E se você tem filhos, ele tem direito à visita, mesmo você com uma protetiva, como é que você se protege? É por isso que a gente tem que usar também as políticas públicas de forma adequada para ampliar essa proteção da mulher que é vítima através de tecnologia e diversas formas. E aí os poderes, tanto do Estado, município, eles são todos responsáveis para esse aparato, não só do sistema de justiça criminal, como uma política pública Delegada, geral. você acha que estamos caminhando para leis mais severas? E eu acho também, eu estou sentindo um movimento. Eu acho que a sociedade está finalmente entendendo que é uma epidemia de agressão e que precisamos cuidar das mulheres, das mães, das irmãs, das filhas, porque somos vulneráveis. É um fato, isso aí é recorrente. Uma coisa, Luciana, sabe que eu acho que você é uma das principais vozes do Brasil? Por que são parlamentares? Quem faz a lei? São aqueles que estão ali com o voto do povo. E quando você... Mas a maioria é homem, né? Homem, mas quando você semanalmente você fala sobre a temática, e você é uma das grandes expoentes assim da televisão brasileira falando sobre a temática, você causa assim essa comoção da obrigatoriedade dos parlamentares legislarem. A gente tem leis aqui, só aqui no estado de São Paulo, 2 para a proteção das mulheres que são vítimas de violência. Essa que é do protocolo das danceterias e do aluguel social, que é justamente o obstáculo que você teve para não romper o relacionamento. O Estado agora ele é obrigado a proporcionar, quando comprovada a violência, para a mulher, um aluguel social, não só abrigo, porque sabe qual é a diferença do abrigo? O abrigo muitas vezes ele tem a identidade da mulher preservada e a localidade. Então, sob pena de manter-se viva, ela tem que apagar o pretérito todo. Tem que sumir da vida de todo mundo. Então, esse aluguel social é extremamente importante porque é o impulso do Estado mostrando que nós estamos do lado da mulher que é vítima de violência para que ela rompa com esse ciclo. Gente, tem que acabar isso. Eu acho que os homens que estão aí fazendo as leis, é isso que a gente está falando, e as mulheres também têm filhas, irmãs, esposas. A gente tem que se unir para acabar com essa epidemia. Por isso que é importante a informação. Porque, como aconteceu no caso dela, ela não sabia nem como sair dali, com quem ela poderia falar. Então, o papel que nós estamos fazendo hoje, e ela mostrando toda a história dela, né? Você também, enfim, as pessoas se manifestando, dão coragem para outras pessoas até saberem que o que elas estão vivendo é um abuso. Porque as mulheres que estão nos assistindo agora, com certeza, milhares de mulheres, alguém está sendo abusada agora. Ela está olhando para o marido e falou, eu tenho direito. Então, a gente faz esse programa pensando na mulher que está em casa. Eu tenho direito. Isso não está certo. Porque é o jeito que ela encontra de ter essa informação. E preparar as nossas meninas, não é? E os meninos nesse sentido também, que eles têm que respeitar, porque nós mães temos um papel fantástico com relação a isso. Porque nós passamos valores e princípios de solidariedade, sabe, de confiança. Não que o pai não passe. Veja bem, mas a mãe, ela tem um poder muito grande porque ela vai trabalhando. Exato, é o aconchego, é o jeito de falar. Então, falar claramente sobre o que é aceitável dentro de uma relação e o que não é. Os pais também têm que falar, né? Sim. Precisa. E quando passam por essa situação, como no caso dela, ter que explicar depois para os filhos por que passou, que não sabia como sair daquela situação, mas que tudo terminou e que não deve reproduzir o comportamento do agressor. Porque, via de regra, nós temos também esse risco. A criança que fica dentro de um lar onde existe agressividade, normaliza. E pode repetir. E pode repetir o padrão do agressor porque fica no inconsciente. Achando que é normal. Minha mãe bateu, eu vou bater também. Por isso que é importante chegar, conversar e falar, isso não é certo. Eu não sabia como sair dessa situação, agora sei. Né? E você jamais repita essa situação. Eu acho muito importante falar sobre o abuso que não é físico ainda, que não é sexual. É né? abuso psicológico. É o famoso, pelo menos ele não me bate. Tem muita mulher que não sabe que ser ofendida, que ser humilhada, que ser chamada de louca, que ser xingada é já abuso. Óbvio. E que isso é uma escada. O homem não chega na sua vida e te dá uma porrada na cara. Nela. Ele é primeiro um príncipe. Primeiro, ele te encanta. Depois você começa a minar a sua confiança. Começa a minar a sua forma de ganhar dinheiro. É violência patrimonial, emocional, psicológica. Aí quando você está na mão dele... Quando você está na mão dele, vem a sexual ou a morte. Porque 4 mulheres morrem todo dia no Brasil. Porque isso é uma escada. Ô, Juliana,
hoje, você conseguiu falar com seus filhos? Quantos anos têm seus filhos? Meu filho mais velho tem 16. E o meu filho com ele? meu ex-marido tem 3 anos. Nossa, mas que tenso isso, né? O ex-marido, pai do filho, que Sim. estuprador, uma coisa horrível. Imagina que situação. Como é que algum dia vai ter que falar pra ele, ó, seu pai tá na cadeia porque ele me estuprou. Ainda tem mais essa. Eu me resgatei e resgatei meus filhos. Tá certo. Hoje a nossa vida, graças a Deus, sabe, a gente conseguiu ter um canto seguro, estamos em paz, nos reconstruindo. Assim, você merece. Me sinto fortalecida e eu quero passar essa mensagem para outras mulheres que denunciem. Sim. Sabe, que É o que a gente tenham tá essa fazendo aqui força, hoje, porque a gente não pode se entregar. Não A pode. gente tem que buscar ajuda, a gente não pode guardar isso só para nós. Durante muito tempo eu cometi esse erro. E hoje eu Não tento era um alertar. erro, era o que podia ser feito. Estava fragilizada. Tá vendo? Mulher sempre se culpa. É. Que erro? Ele que estava te estuprando, o erro era seu? Exatamente. De não sair, não ter forças, não contar Gente. para alguém, não pedir socorro. Você tá vulnerável. É, Isso. A mulher sim. sempre se culpa. Eu podia ter feito melhor. Gente, a gente faz o que a gente pode. Sim. Juliana, eu quero te agradecer. Você passou essa mensagem muito bem passada. Muito a gente obrigada. está fazendo um serviço para as mulheres que estão em casa. Coragem. Parabéns pela sua coragem. Obrigada, Lu. Muito Obrigada obrigada. a todas. Agora a gente vai falar da empresária Diane Fernandes. Ela também sofreu abuso de uma pessoa conhecida, um homem que se dizia amigo dela. Imagina, o amigo, você sai com a amiga e o amigo te estupra? Como assim, gente? O negócio tá ficando interessante. Pânico. Coloca aí. Num momento de total fragilidade, eu fui abusada sexualmente por um amigo. Eu cheguei de um evento com amigos e como ele já tinha o meu endereço, ele apareceu de madrugada. E aí, pra eu não acordar minha família, eu desci. E aí ele falou que a gente ia tomar um café da manhã, ia até uma padaria. E nisso, dentro do carro, ele me estuprou. Depois disso, eu fiquei muito depressiva, tive que buscar tratamento profissional, psicólogo, psiquiatra. Eu namorava na época, isso me atrapalhou muito. Com vergonha e me sentindo muito culpada, não denunciei e me arrependo até hoje. Agora a gente tem mais uma situação. Eu estou com a Diane aqui, a empresária Diane Fernandes. Me falaram boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada pela sua coragem de estar aqui. E aí você sofreu abuso de um amigo. Então, obrigada por participar. Enfim, eu acho que é uma maneira que a gente tem de alertar, né, as mulheres. Isso foi por um amigo. Como assim? Ele era seu amigo há quanto tempo? Então, na verdade, assim, eu o considerava um amigo, né? Não era, Ele né? não era uma... exatamente. Ele era uma pessoa, assim, que eu não tinha tanto contato de proximidade, de vê-lo com frequência, mas nos falávamos no telefone com WhatsApp. frequência. Nossa, Aquele ele teve um problema com a mãe mãe dele sofreu um câncer muito agressivo. Eu lembro, assim, de ficar horas conversando com ele, Sim. ajudá-lo, enfim. Você já conhecia há quanto tempo? Desde 2010. Bastante então, tempo. há 12 anos. Quer dizer, uma pessoa há muito conhecida, tempo. né? Uma pessoa do círculo de 12 confiança, anos, de amizade. Você acha que você conhece a pessoa. Sim. Exatamente. E aí, vamos direto ao ponto. O que aconteceu? Foi assim, Ele nunca tinha dado sinais estranhos? Não, mas assim, como eu disse, eu não tinha muito contato físico. de vê-lo. Ok. Mas assim, hoje em dia, com as redes sociais e tudo, a gente acha, né, que a gente tem a proximidade com a pessoa. Mas tem. É verdade, né? Não só acha, como tem de fato, né? A gente vê, enfim. Aconteceu assim, eu tinha voltado de um evento com os meus amigos, era de madrugada, e aí ele me mandou mensagens querendo me encontrar. Ai, vamos tomar um café, vamos isso, vamos aquilo. Eu falei, não, a gente marca outro dia. E ele continuou insistindo. E aí ele tinha... E eu falando várias vezes que não. E eu tinha bebido nesse evento, né? E aí eu falei pra ele. Só que ele tinha o endereço da minha casa. Então, ele pegou e mandou uma foto, assim, tipo... eu tô indo. Aí eu fiz, não. E aí ele continuou insistindo, enfim. Nisso ele apareceu na minha casa. E aí eu perguntei, o que você tá fazendo aqui, né? E ali naquele momento, eu não queria, tipo, acordar minha mãe, não queria perturbar. Falei, ai, meu Deus, ela vai brigar comigo. Você falou, tudo bem, então. Então, aí eu falei, putz, eu vou ter que... E ele, inclusive, ameaçou. Ele fez assim, tirou uma foto com... É que depois você processa essas coisas, você vê que ele já estava ameaçando, né? Sim. Então, assim, ela ameaçou, tira uma selfie, assim, com
com a campainha. Escreveu assim, vou apertar a campainha. Sim. Aí eu fiz, putz, eu vou ter que descer, né? Senão ele vai fazer sei lá. Um escarcel. Então, aí eu desci. E aí aí a minha mãe acordou. E aí ele falou pra minha mãe, não, eu vou levar ela pra tomar um café e tal. Eu falei, tudo bem, deixa eu tomar um café com ele, que aí ele vai parar de encher o saco. Exato. Aí eu entrei no carro. E aí ele foi tentar, né? Tipo, não logo ali. Ele parou num lugar, no meio do caminho. E aí veio tentando alguma coisa. Eu falei que não. Inclusive, eu namorava na época, não tinha intenção nenhuma. E aí ele me violentou. Dentro do carro. Assim? Assim. Do nada. Do nada, super agressivo. E aí eu lembro que assim, eu tentava... Drogado, não? Será que tava drogado? Não tava. E isso, inclusive, foi... Eu fiquei pensando, porque a gente sempre pensa, né? Como você estava falando. A gente se sente sempre culpado. O que eu fiz de errado? Por que eu fui? Não, foi um processo, né? Porque eu ficava pensando, eu poderia ter evitado. Por que eu fui entrar no carro dele? Poxa, por que eu fiquei preocupada com a minha mãe? O que tem a ver? Deveria ter falado, vai embora. A gente se pergunta se eu dei algum sinal, se eu dei alguma entrada. O que eu fiz de errado? Exato. A gente fica o tempo inteiro... O tempo inteiro se culpando. Então, mas ele parou o carro, né? E ele foi super agressivo, ele me machucou, né? Mas não era nada visível, né? Eu perdi uma joia, um brinco, uma joia. O negócio foi bravo. Foi. E aí, assim, e eu tentava abrir a porta, mas eu não conseguia. Porque ele veio pra cima de mim, Sim. né? Digo assim, em cima... Literalmente. No carro, literalmente, Sim. exato. E aí, enfim... Aí chega um momento que você fala assim... Porque era um lugar, assim, deserto. Eu falei, também... É incrível a quantidade de coisas que a gente consegue pensar numa fração de segundos, né? Aí eu ficava pensando, também se eu descer aqui, sei lá, vai que ele me atropela, o medo. O que ele vai fazer? Intimida, exatamente. Aí aí chega uma hora que você se dá meio que por vencida, né? E aí aconteceu, eu falei, não, me leva pra minha casa, tal. E aí ele levou, e foi isso. Você denunciou? Não. Por quê? Então, por quê? Aí é que tá. Quem que ia acreditar em mim? A mulher sempre acha isso. Sempre. Porque o que... Não, então, Porque é verdade, as pessoas não explicando um acreditam. pouco melhor. Porque o deve que ser verdade, aconteceu? óbvio. Assim que eu entrei em casa, de volta, eu me sentia suja. Assim, você se sente horrível, horrível. E foi como você estava falando, né? A gente demora até a gente processar toda essa informação. Sim. Você fica tipo, o que foi isso que aconteceu? Então, até que você processe tudo isso, demora demais. Aí você foi pro banho. A primeira coisa, eu entrei e tomei banho. Aí, eu não conseguia dormir, enfim, fiquei assim na cama, aí tentei esquecer. Aí, no dia seguinte, eu lembro que eu, muito mal, contei para uma amiga. Aí, minha amiga fez assim, mas você não tinha bebido? Ai, exatamente. E se tivesse bebido, pode ser estuprada? É minha melhor amiga. Ela bêbada, falou, exato. Se tiver bêbada, pode ser estuprada. Aí tá Dependendo, não era o caso, dependendo da porque eu não- sentimentalidade da saia, pode. Eu acho que Se eles têm a essa saia é regra. curta e você tá bêbado, você pode ser estuprada. Exatamente. Aí tá. Oi, bem. E é uma coisa que a gente às vezes a própria mulher, né? A gente é criada numa sociedade tão machista É uma loucura. que a gente reproduz falas Sim, que a gente não é nem- tá você nem acostumada. pensa, né? Exato, porque obviamente a minha melhor amiga, ela quer meu bem. Claro. Né? Mas enfim, ela falou. Aí eu pensei, ela tem razão. Enfim. Aí eu tomei banho. Aí depois que eu fui processando essa informação, que eu pensava. Aí eu comecei a querer, né, Sim. denunciar. E aí? Mas eu falei, vou fazer o quê na delegacia? Luciana, vamos falar uma coisa isso, muito eu quero te perguntar importante. isso, Raquel. Muito importante. A primeira situação, quando as vítimas de crimes sexuais elas sentem culpa e nojo daquela situação. Óbvio. Mas a primeira coisa que a vítima tem, a última coisa que a vítima tem que fazer é tomar banho, porque os vestígios todos do material genético, do crime, para comprovar toda a violência sexual, tá ali. Então, direcione-se até uma delegacia, vá até uma delegacia, denuncie, faça o exame de corpo de delito. Por quê? Porque toda essa confusão de sentimentos faz parte, porque a gente está falando de algo muito íntimo, que violenta não só fisicamente, mas na alma. A mulher ela se sente sim violentada na alma, porque é algo de colocar uma subjugação naquela mulher vítima de violência. Realmente é uma situação de superioridade, que a mulher está ali num papel inferior, mas as vítimas elas têm que se despir do estereótipo que tentam colocar.
provocar. Quando a gente vê uma vítima de crime patrimonial, um furto ou um roubo, a vítima não se sente envergonhada, acanhada e nem tímida para que denuncie esse tipo de crime. E quando as vítimas elas se sentem intimidadas e envergonhadas, os criminosos eles estão cada vez mais impunes e fortalecidos. Então, um recado: não tome banho após o crime. Se direcione aos órgãos competentes, à polícia, para que todo aquele conjunto probatório, mais rápido possível, dê ensejo para a prova e para a prisão desse canalha. Eu sei, eu entendo que é muito difícil ficar horas coberta de terra, de todos os fluidos, sangue. Nesse momento você tem nojo de tudo, inclusive de você, porque eu acho que a questão não é só uma violação. A sensação que você tem é que alguém tá roubando a sua alma. Que loucura. Diane, eu queria te agradecer, muito obrigada. Infelizmente o programa é curto hoje, mas muito obrigada. Você trouxe uma informação muito importante, essa questão do banho, e sinto muito pelo acontecido com você, viu? Imagina. Espero que você se recupere. Obrigada, e eu que agradeço. Eu acho que, inclusive, essa oportunidade, eu só vim aqui mesmo porque eu acho que é uma maneira, a gente ajudar, falando claro, que a gente pode ajudar outras mulheres que passam por isso a ter coragem de vir e falar. Essa foi uma informação super importante, essa do banho, né? E você falar, passei por isso, fiz e me arrependo. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço, Lu. Obrigada. Outra pessoa que sofreu abuso sexual recentemente foi a filha. Gente, eu fiquei chocada com isso. Da Bombom e Dudu Nobre. O caso ainda está sendo investigado pela polícia. Coloca aí. Lili Nobre, filha de Adriana Bombom e Dudu Nobre, usou as redes sociais para falar sobre o abuso sexual que sofreu durante uma festa no Rio de Janeiro no mês passado. Então, gente, acho que a maioria já sabe o que aconteceu comigo, né? Foi uma situação horrível. A cantora agradeceu o apoio dos fãs e explicou por que decidiu se afastar das redes sociais. Eu me afastei esse tempo porque eu achei necessário, gente, para mim ficar um pouco distante do Instagram, das redes sociais. Adriana Bombom comentou que Lili pode ter sido dopada durante a festa. Dudu Nobre deu a seguinte declaração, abre aspas: preciso estar forte para apoiar minha família e defendê-la de tudo que puder magoá-la. Então, por isso, venho pedir mais uma vez que respeitem a nossa dor e principalmente a dor dela. Não compartilhem nada que a exponha, por favor. Fecha aspas. É isso aí, estamos de volta com o nosso Super Pop hoje ao vivo, tratando de um assunto tão sério. Mas antes eu vou te falar o seguinte, uma vida de glamour, de sucesso é o que você merece com certeza. E você sabe quando isso começa? Agora, no Rede TV Plus você tem mais de 10 prêmios semanais em dinheiro. Você também concorre a R$250 mil e ainda pode ganhar produtos mais desejados do Brasil. Tem de Air Fryer a Nintendo Switch. Ganhe tudo isso com uma simples assinatura, redetvplus.com.br. Tudo que você quiser por apenas R$5 por semana, gente. Aproveita agora, não deixe para amanhã o prêmio que você pode ganhar hoje. No caso do Rede TV Plus, você ganha todos os dias. Seja você também premiado no redetvplus.com.br. Arrasou. Bom, eu estava viajando, eu estava meio fora assim, dessas notícias. Eu fiquei chocada. Que menina linda a Lili Nobre. E o pai também, né, saindo em defesa da filha. Mãe também, né, o Dudu Nobre, ela está em tratamento psicológico, foi um trauma absurdo. E aí eu vou direto para a Suzy, uma menina de 20 anos, né? Trauma psicológico para a vida ou dá para arrumar isso? Evidentemente que o trauma existe, agora ela pode transformar isso numa força. Não é? Tem que ser tudo isso trabalhado para que ela também veja que não teve culpa, porque a primeira sensação sempre é essa. E sempre de pessoas, veja, que estão ao nosso redor e que a gente tem uma confiança. Quem vai imaginar que dentro de uma festa, né, onde as pessoas se conhecem, pode acontecer alguma coisa assim. Então, tudo vai depender da forma como vai ser trabalhado essa situação dentro da mente da pessoa, né? Para ela ver como ela daqui para diante pode, inclusive, auxiliar outras pessoas. Que é uma saída bem interessante para quem sofreu. Você auxiliando outras pessoas, você se sente melhor. É como se você estivesse evitando, né, ou melhorando a situação de outros. Ela teve uma coisa muito importante nessa rede de apoio familiar. Parabéns aí para o Dudu, para a Bombom. Eu espero que a sua filha saia dessa e consiga se tornar uma mulher forte
e saber que não é culpa dela. Eu queria agradecer a doutora Raquel Galinatti, mais uma vez, delegada. Está lindíssima. Muito obrigada pela ajuda, viu? Luciana, eu que agradeço. E um recadinho, a paquera só é válida quando ela é recíproca. Isso. O não é o limite entre a paquera e, de repente, os O abusos estupro. e o crime. Não Sim. é não, né? Não é não. Suzy Camacho, muito obrigada. Volte Eu é sempre. que quero agradecer e sempre digo a todos, fique ligado na sua intuição. Quando você perceber que tem alguma coisa estranha, tem mesmo, porque a gente tem a nossa intuição. E quero te convidar também para o meu podcast Shine. Ah, que legal, Quero parabéns. que vocês todos entrem, porque tem umas entrevistas muito interessantes. Parabéns. Obrigada. Raquel, adorei o seu cabelo. Muito obrigada pela presença e volte sempre. Muito obrigada. A culpa nunca é da vítima. Isso. Existe uma trajetória entre você sair da posição de vítima para a posição de sobrevivente, É isso aí. onde você pode ajudar os outros. Eu tenho o Instagram, @RaquelRipani com CH. Quem quiser, eu falo muito sobre esse tipo de questão ali. Muito obrigada. E eu queria agradecer a todos vocês que acreditaram que eu ia levantar. Estou em pé. Boa noite. Obrigada. Tchau.